Vamos sim um dia avançar e avançar mais, que esse é o nosso objetivo, né? Para que realmente as massas no nosso país, no nosso estado, possam realmente definir o voto de maneira qualitativa. Eu vou votar porque aquele candidato, ele não fica só fazendo promessa, ele tem um projeto correto, um projeto moderno, né? Ele tem realmente um cara honesto, um cara que não tem ficha suja nenhuma. Ou seja, esse é o nosso desafio. E a população, de fato, merece e precisa do nosso papel, da nossa atuação política em nosso estado. E isso a gente vai continuar fazendo aqui na região Tocantina e em todo o estado do Maranhão. Candidato, como é que o senhor vê aí essa situação de figurinhas nacionais da política vir em cada estado indicar, olha, fulano é o melhor, vota em ciclano, vota nisso aqui, quer dizer, como se a palavra dele que vive nacionalmente em algum lugar, ele tem o conhecimento da região. E quem deve conhecer a região é o povo que vive nela. Como é que o senhor vê aí o garoto propaganda como Lula pedindo voto para todo mundo e indicando quem é o bom, quem é o que tem uma estrela na testa? Perfeito. Eu respondo novamente uma questão muito interessante sua, né? Dizendo o seguinte, eu me sinto assim, eu não sou cidadão de Imperatriz, mas eu tenho aí 15 anos, né, de relacionamento político, social, amizade mesmo, com os companheiros professores dessa cidade, professores valorosos, professores que fazem a luta destemidamente, né, lutando por seus direitos. Assim como os companheiros da saúde, né, quer dizer, várias outras categorias aqui de Imperatriz. Então, me sinto muito à vontade aqui nessa grande cidade, né, nessa grande região. E te digo uma coisa, você está se referindo ao Lula, e agora ao Zé Alencar, ao presidente da República e ao vice-presidente da República, que se dão ao direito de interferir no processo, né, tentando, inclusive, desvirtuar de maneira muito clara o processo, né, tentando criar uma maioria, no caso do Senado, por exemplo, que você está colocando, está se referindo muito a isso, né, buscando a qualquer preço ter a maioria no Senado Federal a partir de 2011, né, que é o objetivo do Lula é esse. E colocando ele falando todo dia, que isso é um absurdo, telespectadores, maranhenses, não é? Fiquem de olhos bem abertos. Nós não podemos aceitar essa intromissão, como o Cono está colocando aqui, não é? Quem vai decidir a política aqui não é o Lula. O Lula não vota em Imperatriz. O Lula não vota em São Luís. Quem vai votar aqui é você que está aqui em São Luís. Quem vai viver aqui é o povo também, né? Pois é, votando. Quem vai votar aqui é o povo de Imperatriz, da região Tocantina, de todo o nosso estado. E espero aqui, falo como maranhense que sou, lá de Barão de Grajaú, né? Que quase que entrou aí no Maranhão do Sul, né? Na construção, né, do futuro, esse debate, né, do futuro Estado. Então, isso realmente é lamentável, né, essa postura agora, botaram o Zé Alencar ontem, um homem que está doente, né, todo mundo sabe da doença dele, o Brasil inteiro sabe, e ele se coloca para fazer um papel como esse, né, realmente é um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, telespectadores, isso representa o receio, o medo desses políticos, inclusive do próprio presidente da República e do vice-presidente, com aquilo que a população vai dizer nas urnas dia 3 de outubro. Há aí uma certa tensão, uma certa dúvida, né, do presidente da República e do vice com relação a eleger os 2 senadores que eles estão pedindo voto aí todo dia. Eu particularmente espero, né, que a população dê uma resposta, inclusive você deve estar sabendo, né, Cono, que ainda tem muita gente, tem mais de 50% de pessoas no Maranhão que não sabem quem votar para o Senado. E a gente espera que a nossa mensagem, as nossas propostas, né, eu como candidato ao Senado pelo PSOL, possam repercutir ainda mais, ainda até finalizar o programa eleitoral no dia 30 e a campanha, né, para a gente possa realmente, quem sabe, né, pensar uma surpresa muito positiva para a população do nosso estado, pelo compromisso social, da luta militante que a gente tem desde 15 anos de idade. Tenho 33 anos de militância política, 48 anos de idade, né? Esperamos que, quem sabe, né, essa perspectiva histórica de um senador socialista, de um senador realmente comprometido com os interesses da população. Com toda a dificuldade que você colocou, falta de dinheiro, falta de estrutura, mas a vontade, a coragem de fazer a luta, né, e enfrentar esses tubarões, né, dos processos eleitorais, né, apenas com a nossa coragem e as nossas propostas que estamos colocando em todo o estado do Maranhão. Candidato, quais são as bases reformistas do senador socialista?
Olha, como eu te falei, eu te dei o exemplo de uma votação, né, Cono? De uma votação muito séria, porque isso representa, né, na verdade, um ataque aos servidores públicos, falava isso no começo da entrevista, e também à população. Então, um senador socialista não jamais votaria numa situação como essa. Pelo contrário, quando imagina-se aqui em Imperatriz, com toda a dificuldade da prefeitura, ou dos órgãos públicos, né, ou em São Luís, ou em todo o Maranhão, se não tivesse um serviço público organizado no Brasil, o que seria do Brasil? O que seria dos trabalhadores? E os trabalhadores pobres, né? Seriam os maiores prejudicados. Nós temos que fortalecer o serviço público, tem que ter mais concurso. O governo atual da Rosiana Sarney faz o contrário. Ela faz contratos temporários que o professor, quando ganha, 1/3 do que ele ganharia se ele fosse concursado, né? Então, o salário atrasado. Por exemplo, lá em Timon, nós te passamos em Timon. Timon, a prefeita Socorro Joaquim, foi obrigada pela Justiça Estadual a suspender, a Justiça mandou ela pagar 4 meses de salário, né, dos servidores públicos de Timon. E está acontecendo isso no Maranhão inteiro. Tem denúncia de todo tipo aí, de prefeito coagindo servidores públicos, né, para fazer caminhada, fazer campanha para os seus candidatos, né? Então, na verdade, assim, numa perspectiva como a nossa, é preciso construir leis que possam, ao invés de reduzir, né, os direitos dos trabalhadores, leis que possam ampliar os direitos, inclusive aquelas leis que foram colocadas na Constituição lá em 88 e que até hoje nunca foram regulamentadas, né? Então, o senador tem que fazer isso, junto com os deputados federais, né, que irão ser eleitos. Então, colocar propostas que, por exemplo, a reforma agrária, né, aquela emenda que está tramitando, que os senadores não querem votar, né, de aplicar nas terras produtivas, inclusive, né, quando tem trabalho escravo, tem que ir para a reforma agrária. Então, um conjunto de normas, por exemplo, a questão do pré-sal. O pré-sal tem que ser da sociedade brasileira, dos trabalhadores, do povo brasileiro, e não apenas, né, de onde tem lá a extração do pré-sal. É uma riqueza que né, a riqueza, assim como o gás, que foi agora descoberto lá em Capinzal do Norte, aqui no nosso estado, para a nossa felicidade, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo temos que ficar de olhos bem abertos. A riqueza que poderá vir, né, do gás agora, né, deve ser para a população do Maranhão, que precisa, é muito pobre. A maioria de nossa população do Maranhão é pobre. Então, um senador de luta, um senador que tem esse viés socialista, vai sim buscar, né, melhorar, reformar aquilo que tem que ser reformado, no interesse das grandes massas, no interesse dos trabalhadores, né, das comunidades, né, que, por exemplo, o saneamento básico, Cono, acho que Imperatriz aqui não é diferente de São Luís. A periferia dá pena. Gente, olha, São Luís vai fazer 400 anos. E não tem, inclusive, né, saneamento básico, não tem esgotamento. Os prefeitos que se repetem nunca decidem ou nunca concluam, né, essa perspectiva, de responder realmente aos interesses da população. Então, esse seria realmente, minimamente, né, a postura de um senador socialista. E, é claro, no debate político dentro do Senado ou dentro do Parlamento brasileiro, o senador socialista tem que ser muito claro, mostrar que tem posição política e que não aceitará aqueles grandes conchavos, né, que tem na política brasileira, dentro do Senado ou dentro da Câmara, né, para que sempre se articule os interesses da elite, do dirigente, da burguesia brasileira, e a gente é contra isso. Sem conchavos, com independência de classe, com autonomia de classe, para fazer o que for preciso fazer para o interesse da população do nosso país e do nosso Estado. Candidato, hoje a gente vê a retórica aí do PSOL, vocês falam muito a tônica do trabalhador. Isso. Essa tônica não é do PT? Como é que está hoje? O PT distanciou da tônica do trabalhador, ou o PT mudou de partido e o pessoal assume agora a defesa do povo? Por que isso? Ou vocês estão seguindo a doutrina do PT? Cono, com todo respeito, você é um bom provocador, viu? Gostei dessa pergunta. Cono, é o seguinte, telespectadores, assim, essa entrevista está muito boa realmente. Eu digo para você o seguinte, eu sou um dos fundadores do PT. Passei 22 dos meus, 48 anos, passei 22 anos militando no PT. E não é que a gente está roubando do PT essa alusão, né, essa referência aos trabalhadores, é porque vem de nós mesmos, né? O nosso partido, ele é composto de trabalhadores, de várias áreas, né, de vários setores, setor privado, setor público, entendeu?
na verdade, nós continuamos porque nós nascemos enquanto PSOL, né, que boa parte do PSOL saiu do PT realmente. São discípulos do PT, né? Ninguém aguentou mais aquilo. Aquela reforma da Previdência de Lula em 2003 foi uma coisa louca, não é? Expulsão da Eloísa Helena, dos outros parlamentares. Então, assim, o PT fez a sua opção, Cono e telespectadores aqui de Imperatriz, né? Fez a sua opção. Qual é a opção do PT? É o dinheiro. São os atalhos. O PT se vendeu ao projeto do capital, o PT se rendeu, né, a essa lógica patrimonialista. Hoje, grandes quadros que eu conheci porque sou fundador do PT. Não é? Hoje estão tudo ricos, milionários, não é? Milionários. E isso demonstra, por exemplo, no Maranhão, com esse conteúdo, né, dessa união aí que foi imposta, vamos dizer assim, de um lado, mas ao mesmo tempo também foi alguém quis, né, essa aliança. Na verdade, o que acontece? O PT está morto. Aqui no Maranhão, o PT não tem mais condições, né? Tanto é que rachou o partido no meio, uma parte aí está apoiando um outro candidato, né? Então, assim, nossa referência ideológica continua sendo a classe trabalhadora, os excluídos, os desvalidos desse país que precisam, né, de um partido socialista, de um partido que tenha claro o seu objeto estratégico, que é a mudança da sociedade. O capitalismo pode ser bom para uma parte da população, mas para grande parte da população o capitalismo não é. Ele não consegue dar tudo aquilo que ele, né, que você tem aqui um excelente notebook, tecnologia para todo lado. Isso aí uma parte da população tem, agora a grande maioria não tem. A grande maioria não tem nem água. Nosso estado, que é um grande continente, quase um continente, como a gente está dizendo, não tem água. Você vai em várias cidades, Codó, Caxias, né? Barão de Grajaú. Bota Imperatriz também. Imperatriz. Não tem água. Né? Não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Tá? Então, assim, eu te digo que nosso discurso, a nossa referência ideológica vem, é claro, da classe trabalhadora. Né? O PT passa a ser um exemplo para que a gente não repita os mesmos erros que o PT cometeu. Não chega no poder e depois desvai pelo dinheiro. Isso, cara, essa é que é a discussão, né? Nós vamos colocar o PT como uma espécie assim, de um quadro na parede, mas assim, olha, não faça igual aquele ali, né? Nós temos que fazer diferente para que a gente possa, né, ganhar as consciências do nosso país, né, daqui do Maranhão, para fazer diferente efetivamente. A população vai, sem dúvida, reconhecer que esse é o caminho certo que o nosso partido deverá fazer. Candidato ao Senado, Paulo Rios. Tempo de esgotar, só tem 3 minutos, um alto perfil, alguma coisa que você colocar, fica à vontade. Eu quero dizer que agradeço, sem dúvida, bastante, né, esse espaço que você... Gostei demais das suas questões, né? Foram muito interessantes. E aqui em Imperatriz nós temos o desafio histórico, nós do PSOL, como temos em todo o Maranhão, né? O desafio de levar as nossas massas, né? Os nossos bravos candidatos, né? Aqui ao governo, aos deputados, né? Tem vários companheiros aqui, o Wilson Leite, o companheiro Lopes, né? O professor Rezo, tá certo? O Rogério Vieira lá de Buriticupu, os companheiros Cláudio Lopes, né? Que é lá de São Luís, o Maciel, Mosiel, que é daqui, o Vilitão, que é da região, Aru Sanfoneiro, que é de São Luís, o Aroche também de São Luís, Josimar, que é lá de João Lisboa, né? O Ronald Kepps, que é de São Luís, o Eliomar Barreto também é de São Luís, né? E o Gato Félix, que também é aqui da região Tocantina. Esse time pequeno, mas bastante corajoso, né? E bravo, no sentido de que faz a luta, faz o debate, não é? Ele está cumprindo o seu papel. Lá em São Luís também, nós estamos fazendo isso. Nós temos, inclusive, encaminhado, né, de maneira muito firme, e trouxemos também agora os materiais para os companheiros colocarem para a população de Imperatriz e da região Tocantina, do nosso bravo também, companheiro querido, né, que é o companheiro Plínio de Arruda Sampaio, nosso candidato a presidente, que tem feito um debate muito importante, para que a disputa em 2010 não ficasse aquela coisa, aquela geleia geral, todo mundo falando a mesma coisa, a candidatura do Dilma, a candidatura da Marina ou do Serra, praticamente com o mesmo discurso. E foi preciso que o Plínio colocasse aí, desmascarasse, né, esse discurso, desmascarasse essa política neoliberal que só prejudica a população, que prejudica os trabalhadores, né, que retira direitos. Portanto, nosso partido é isso. Um partido pequeno, está se formando, está construindo o processo histórico, né? E que, sem dúvida, né, haverá de fazer bonito, vamos dizer assim, nesse processo eleitoral, cumprindo o seu papel, sem vender ilusões, certo? Sem vender ilusões, Cono,
colocar as propostas, colocar a nossa história, né, de luta, para que a população possa se conscientizar, né, e participar desse processo histórico, quem sabe de eleição de alguns companheiros aí para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, e quem sabe, né, a eleição aqui do senador Paulo Rios, né, num sentido histórico, de um senador progressista, um senador, né, socialista. Um abraço a todos os companheiros de Imperatriz e de toda a região tocantina.